Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A semana passada eu preguei uma mensagem ainda nesse capítulo 16, mas como a Bíblia é tão rica, é tão linda, é tão cheia de detalhes, é tão espetacular, eu não consegui avançar para o capítulo 17, porque ainda aqui no capítulo 16 eu encontrei um texto, uma lição que me chamou tanto a atenção e eu gostaria de compartilhá-la nessa manhã aqui com os irmãos. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 35 até ao versículo de número 40. Estamos todos? Todo mundo achou? Ok. Atos 16, do 35 ao 40. Olha o que diz a Bíblia, diz assim: sendo já dia, as autoridades mandaram soldados dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo: as autoridades mandaram que vos soltasse. Agora saí e ide em paz. Paulo, porém, respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos daqui. Os soldados foram dizer às autoridades essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo, pediram-lhes desculpas e, libertando-os, pediram que saíssem da cidade. Verso 40. Tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Fecha os teus olhos, coloque a sua Bíblia aí no seu assento. Vamos orar mais um pouquinho e depois você já se assentará. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é graça, é sabedoria. A Tua palavra é sensacional. Fale conosco a Tua palavra, ó Deus. Ministre aos nossos corações a Tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, e Te pedimos com ações de graças, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Aplauda a Jesus bem forte. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se. Pode se assentar. Olha só, irmãos, o que está a acontecer aqui no texto que nós lemos. Na verdade, esse texto que nós lemos aqui, ele é a continuação daquela narrativa que está mesmo descrita no capítulo 16, mais concretamente do versículo 19 até ao versículo 40. Portanto, é continuação. Você já sabe, e até porque eu já preguei sobre isso a semana passada. Esse é o texto que fala da prisão de Paulo e Silas, quando eles chegaram aí na cidade de Filipos, na Macedônia, e então eles começaram a pregar o evangelho
A Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia se converteu. E logo depois eles foram acusados de serem desordeiros, baderneiros, porque estava ali uma moça que ela era adivinha, ela tinha um espírito de adivinhação. Paulo expulsou aquele espírito, aquele demônio que agia naquela moça, e então eles foram presos, foram açoitados, foram espancados, foram batidos e eles foram colocados na prisão. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles então cantavam louvores, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e de repente um grande terremoto aconteceu naquele lugar. As cadeias se abriram, as correntes que foram amarradas às pernas, sobretudo de Paulo, para que não fugissem, elas simplesmente se soltaram. E houve naquele lugar um grande temor, ao ponto de o carcereiro quase ter se matado, só não se suicidou, porque Paulo interviu, Paulo pediu para que ele não fizesse aquilo. E então depois o próprio carcereiro faz uma pergunta a Paulo, que é das perguntas mais elementares, mas também mais substanciais que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é aquela do versículo 31. Quando o carcereiro olha para Paulo e ele diz assim: olha, o que eu devo fazer para ser salvo? E então o apóstolo Paulo responde: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, e tu e a tua casa. E o texto, meus amados irmãos, termina aqui. Mas a partir agora do versículo de número 35 em diante, a Bíblia diz que no dia seguinte, depois daquele episódio, terremoto, conversão do carcereiro e tudo mais, no dia seguinte, as autoridades ficaram a saber que havia acontecido um grande terremoto na cadeia, na prisão, na noite anterior. E então mandaram soldados lá para irem verificar o que de facto havia acontecido. O verso 35 diz isso mesmo: sendo já dia, as autoridades mandaram soldados dizendo: soltai aqueles homens. Na verdade, essa ordem só foi dada para que de facto eles fossem soltos, se bem que eles mesmos já estavam soltos, porque o terremoto já havia os libertado da prisão. Mas ainda assim eles mandam os soldados à cadeia para soltar os apóstolos. E o verso de número 36, acompanhem comigo a leitura, por favor. O 36 diz que o carcereiro anunciou a Paulo a ordem, as palavras que haviam sido dadas para que eles fossem soltos. Mas, interessante, mas Paulo, versículo 37 diz assim: Paulo, porém, respondeu. Paulo ficou revoltado, Paulo ficou triste, Paulo achou que o que aconteceu com eles não havia razão alguma para que de facto acontecesse. Ou seja, Paulo reclama porque na noite anterior eles haviam sido batidos, açoitados. Leia comigo o versículo 22, por favor. Verso 22, olha o que diz o versículo 22. Estão acompanhando a leitura comigo? Verso 22. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Verso 23. Havendo-lhe dados muitos açoites, ou seja, eles foram espancados, eles foram batidos, eles foram torturados, eles foram aviltados em sua dignidade, na dignidade deles, Paulo e Silas. E então, depois disso, eles foram presos. Só que no dia seguinte, as autoridades mandam soltar Paulo e Silas,
assim, do nada, sem mais, sem menos, sem nenhuma satisfação. Pelo menos uma explicação que fosse racional, uma explicação que fosse lógica, uma explicação que fosse aceitável para Paulo e Silas, explicando-lhes as razões pelas quais eles haviam sido presos, açoitados, espancados e torturados. Nenhuma explicação lhes é dada. Então Paulo diz assim: olha, que negócio é esse? Vocês nos prenderam, vocês nos bateram, vocês nos torturaram, vocês aviltaram a nossa dignidade humana, e agora vocês nos libertam assim do nada, sem mais, sem menos. Paulo fica revoltado em função do que aconteceu. E olha o que diz o final do versículo 37. Não será assim. Essa é a resposta que Paulo dá em função da injustiça que é cometida contra eles. E eu quero falar nessa manhã aqui com você, irmãos, justamente sobre isso. Eu quero falar sobre injustiça. Eu quero falar sobre atitudes que muitas vezes nós, como seres humanos, tomamos, que ferem a suscetibilidade humana de outrem, de um terceiro, do meu próximo. Um grande jurista romano chamado Ulpiano definiu justiça como a capacidade de dar a cada um o que é seu, viver honestamente e não lesar o próximo. Para Ulpiano, justiça era justamente isso: dar a cada um o que é seu, viver honestamente e não lesar o próximo. O mundo em que vivemos não é um mundo justo. O mundo em que vivemos é um mundo injusto. E você tem que abrir o entendimento, abrir a mente e perceber justamente que o mundo em que você está não é um mundo que sempre vai dar a você aquilo que você merece. Muitas vezes acontecerá o contrário. Muitas vezes o mal baterá à sua porta, a injustiça baterá à sua porta. Olha, eu fiquei assim abismado essa semana com uma notícia que eu vi. Eu tenho acompanhado muito a realidade brasileira nos últimos dias. E no meu celular, no meu telefone, no meu smartphone, eu assinei um aplicativo do Google, chama-se Google Play, no YouTube. Então, toda hora que é noticiário na Globo, Jornal da Tarde e Jornal da Noite, chega sempre uma mensagem para mim dizendo que já começou o jornal. Então, quando eu estou em casa, ou mesmo no meu smartphone, eu clico lá e assisto. E antes de ontem eu vi uma notícia que me chocou, me deixou assim abismado, estarrecido, o quanto esse mundo é injusto e o quanto verdadeiramente nós vivemos numa realidade que ela é caótica do ponto de vista de justiça, irmãos. Nós, seres humanos, estamos carentes de justiça. A notícia, ela dizia a respeito a um jovem que teve um acidente. Um jovem que teve um acidente e ele ficou internado num hospital para fazer tratamento. Do lado da cama tinha um outro jovem, mas esse jovem que estava do lado, ele havia se envolvido numa briga, havia matado alguém e ele estava na cadeia sendo cuidado em prisão, ali. E a família daquela pessoa que ele havia matado, eles ficaram revoltados e entenderam tirar a vida daquele jovem também. Então foram no hospital com arma. Eles entraram no hospital com capacetes, mostra assim a câmera filmando. Eles pegam na arma e eles vão no quarto. Irmãos, eles descarregam 30 tiros, 30 disparos, mas ao invés de ele atingirem a pessoa que eles de facto foram lá procurar para matar, eles matam um inocente que não tinha nada a ver com a história. Eles matam um jovem que estava ali simplesmente internado em tratamento. Uma injustiça. A
família daquele jovem, eles totalmente desolados, abatidos, tristes, revoltados por aquela situação. Uma injustiça. O mundo em que nós vivemos, meu amado irmão, dá medo. É horrível vivermos no ambiente em que nós estamos a viver. Tem um jurista brasileiro chamado Rui Barbosa, e tem uma frase de Rui Barbosa que é sensacional. A frase de Rui Barbosa é mais ou menos assim: de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e a ter vergonha de ser honesto. O mundo em que nós estamos a viver é assim. É um mundo que não é justo, onde o rico é rico à custa da miséria do pobre, onde o pobre é aviltado na sua dignidade todos os dias, meus amados irmãos. Onde infelizmente aquele que rouba parece que se dá bem. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós olhamos para as notícias e nós ficamos assim, chocados. Eu li uma notícia esses dias aí aquela turma, Zeno dos Santos, Jean Carlos Bastos de Moraes, essa turma que geria o Fundo Soberano, mas eles roubaram tanto, meus irmãos. Mas eles roubaram tanto, mas tantos milhões de dólares, porque eles tinham um fundo de cerca de 5 bilhões de dólares para gerir em nome do povo angolano. Mas eles pegam aquilo que é do povo angolano e eles fazem negócio consigo próprios, com eles próprios, amarram o dinheiro que é de todos nós, de tal maneira que nem o governo angolano consegue reaver o dinheiro que é nosso. Os dados dizem que só em 2000 que o governo angolano conseguirá reaver o dinheiro que é nosso. Uma injustiça, meu amado irmão. Gente que rouba e se dá bem. Gente que mata, parece que se dá bem. Gente que faz o mal, parece que se dá bem. Nós estamos a viver num contexto assim, infelizmente. O que é interessante você aprender aqui nessa manhã, irmãos? Primeiro, você tem que entender que a questão da injustiça, ela é algo que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Levanta assim a mão e diga comigo assim: a injustiça não tem nada a ver com Deus. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque muitas vezes, diante da injustiça, o que as pessoas fazem? Elas dizem: mas como que Deus pode ser justo? Como é que Deus pode ser bom se tem tanta gente no mundo sofrendo? Como é que Deus pode ser um Deus de amor se tem gente má se dando bem e gente boa se dando mal? Que mundo é esse em que nós vemos? Então Deus não pode ser um Deus bom, porque se Deus fosse bom, Deus não permitiria que a fome. Olha, há milhares de pessoas que morrem de fome no mundo hoje. Você sabia disso? Há milhares de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Ou seja, há milhares de pessoas que vivem na extrema pobreza. Enquanto um americano comum, um cidadão americano comum, assim como eu e você, os dados dizem que um cidadão comum americano tem uma renda 40 vezes superior a um africano aqui da África subsaariana. O mundo não é um mundo justo. Nós não somos iguais, apesar de que o tempo todo vivem colocando na nossa cabeça que nós somos iguais. Somos iguais numa perspectiva humana, apenas como seres humanos, é verdade. Mas do ponto de vista material, é claro que nós não somos iguais. O rico
é tratado de uma maneira, o pobre é tratado de outra maneira. No nosso país, essas diferenças, elas são gritantes. Elas aparecem na forma como as instituições, elas lidam com o cidadão comum todos os dias. Eu às vezes vou para o hospital, e quando eu vou para o hospital eu fico assim, abismado, triste, porque eu encontro muita gente ali à espera, 1, 2, 3 horas, 4 horas, às vezes para uma consulta. E faz consulta, o médico, coitado, fica também perdido, porque o médico tem poucos meios à disposição para poder resolver o problema do cidadão. E o médico muitas vezes olha para a realidade, não consegue fazer nada e simplesmente diz, olha, vai para casa. E as pessoas vão para casa, chegando em casa, elas não têm onde se tratar, infelizmente elas simplesmente fazem o quê? Elas morrem como se fossem bichos, como se fossem animais. Há uns meses atrás, eu estava vindo de Luanda, eu e a Cleo, nós estávamos no carro, chegamos ali na Gangula, encontramos um senhor, assim parado na estrada, sozinho, e ele estava com a mão assim na cabeça. Me chamou a atenção, porque eu estava vindo de longe, e eu vi ele lá, assim. Aí nós viemos e nos aproximamos ao lado dele. Quando eu cheguei no lado dele, eu parei o carro arriei os vidros e perguntei, senhor, tudo bem? Ele falou, meu filho, não está bem não. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, olha, temos um doente aqui, queremos levar no hospital, não temos meio, não temos carro, não temos nada. Poxa vida, aquilo já me quebrou, né? Me chocou. Aí eu olhei para a Cleo e falei, Cleo, vamos fazer o quê? Vamos dar boleia ao pessoal. São quantos? Não, somos 5, juntamente com o doente. Falei, o carro cabe 7, então vai dar. Pegamos o carro, ele subiu no carro, fomos até no local onde o doente estava. Aí trouxeram o doente assim, sem uma maca, irmãos. Parece bicho, parece animal, parece um cabrito. Sabe, irmãos? Trouxeram o doente assim, um pega aqui, outro pega aqui, alivia. E ele estava com um problema aqui, parece que era apêndice, alguma coisa assim. E quando o levavam, ele sentia mais dores ainda, porque a maneira como o levavam, como o colocaram no carro, não é a maneira como se deve levar um doente, obviamente. Bom, com muito esforço colocaram no carro, eu trouxe eles até no hospital. Cheguei no hospital, entrei com eles até no banco, procurei saber o médico que estava na urgência. Ele me viu, me conhecia, atendeu rápido. Deixei meu cartão com eles, com essa família. Eu falei, olha, está aqui meu cartão. Se vocês precisarem de alguma coisa, me liguem, tá bom? Para a gente poder ajudar em alguma coisa que vocês precisarem. Irmãos, isso eram 13 horas. Quando nós os deixamos ali no hospital 17 de setembro. Quando eram 15 horas, eu olhei no meu relógio, eu recebi a ligação, e era aquele senhor, ele me disse assim, olha, infelizmente acabou de morrer. Já estamos na casa mortuária. Meu Deus. Eu fiquei assim, olha, chocado. Não, já estamos na casa mortuária porque o doente já morreu. Ele me falou assim, já morreu. Como se fosse uma coisa normal, natural, sabe? Alguém morrer, alguém perder a vida. Eu peguei no carro, fui até a casa mortuária, encontrei as famílias lá a chorarem. Fiquei um tempinho lá com eles, dei uma assistência, fiz uma oferta, enfim. Mas, irmãos, por que nós vivemos num contexto assim? É porque há injustiça. É porque há pessoas, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso país, esse sistema corrupto, diabólico, perverso, esse sistema que vem do inferno, eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar isso. Esse sistema que nós criamos, que nós implantamos, infelizmente, que trata as pessoas, alguns são considerados cidadãos de classe A, outros de classe B, outros de classe C, ou seja, alguns fazem parte da elite. Gente, quando está doente, pega no avião, vai para fora fazer tratamento. E você, cidadão comum, quando está com problemas, você simplesmente não tem lugar aonde cair morto. É por isso que muitos dos nossos irmãos vão nos quimbandas.
É por isso que muitos dos nossos irmãos vão para as igrejas onde muitos pastores oferecem a solução. A razão de tudo isso, irmãos, repousa na injustiça. Você tem que entender, irmãos, que isso não tem nada a ver com Deus. A Bíblia Sagrada prova isso para nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 4, versículo 1. Do 1 ao 4. Olha só o que a Bíblia diz. Tiago 1, do 1 ao 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Olha o que a Bíblia está falando. Cobiçais, verso 2, e nada tendes. Logo matais, invejais, e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerra. Verso 2 ainda, hein? Nada tendes, porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, o problema da injustiça não tem nada a ver com Deus. Tem a ver sim com o fato de que nós, seres humanos, quanto mais o tempo avança, a ciência se multiplica, o conhecimento, a filosofia, a arte, a música, nós chegamos à conclusão de que não precisamos de Deus. Infelizmente, o facto de nós olharmos para a ciência e acharmos que a ciência tem resposta para tudo, olharmos para os políticos. Olha, eu disse ontem na palestra que eu dei para os polícias, sábado, a palestra que eu dei para eles, eu falei, olha, vocês infelizmente acham mesmo que o Estado está preocupado em resolver o vosso problema? O Estado não está preocupado, porque direitos não se dão, direitos conquistam-se. A história tem provado que direitos não se dão, direitos conquistam-se. Não tem nenhum povo no mundo que chegou a primeiro mundo sem que houvesse luta, sem que houvesse um povo que reclamasse, que lutasse por seus direitos e que assumisse seus deveres de cidadania de uma forma responsável e ativa. Não existe isso. E então eu disse para eles, olha, vocês têm uma visão muito romântica do Estado. Só falta fazer amor com o Estado, porque vocês acham que o Estado vai dar carro, casa, vai todo mês te dar uma conta bancária para você. Quem disse isso? O ser humano é egoísta. Quanto mais tem, mais quero. Eles estão lá. Eles não estão preocupados conosco que estamos aqui embaixo, meus irmãos. Porque eles têm dinheiro para viajar. Eles têm dinheiro para dar para os seus filhos. Eles têm dinheiro para pagar a melhor saúde. E nós estamos aqui embaixo. Temos que nos virar. Está na hora da igreja. A igreja de Cristo. A igreja verdadeira. A igreja, aquela que Jesus fundou na cruz. Está na hora dessa igreja se levantar. E está na hora dessa igreja ser um verdadeiro arauto de Deus contra a injustiça. Se você olhar para a Bíblia, meus amados irmãos, a Bíblia é fantástica. Se você ler o livro de Abacuque, Miqueias, Jeremias, Ezequiel, Isaías, tantos outros profetas, a mensagem dos profetas era contra a injustiça. A mensagem dos profetas era contra o mal que separava, segregava as pessoas. Está a faltar profeta na nossa nação. Está a faltar pastores que, ao invés de venderem milagres, não, gente que se levanta e tem a hombridade, a decência
de condenar o pecado dessa nação, a injustiça dessa nação, irmãos. Gente que tenha coragem de dizer: está errada a forma como nós estamos a gerir os bens desse país, a maneira como nós governamos Angola. Tudo é uma questão de injustiça, e não tem nada a ver com Deus, como eu disse. Se você olhar na Bíblia, muitas pessoas na Bíblia também foram injustiçadas. José foi vendido no Egito, injustiçado pelos próprios irmãos. Jó foi injustiçado, sofreu por algo que ele não havia dado causa. O salmista, no Salmo 73, sofreu injustiça. E a Bíblia diz, o Salmo 73, que o salmista sofreu tanto ao ponto de ele quase ter se desviado da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tudo que acontece lá fora de mal no nosso país não pode servir para gerar em você, no teu coração, um coração revoltado com Deus. Muito pelo contrário, tem que gerar em nós revolta, sim, revolta contra o mal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós lutamos contra as hostes, contra as potestades, contra tudo aquilo que tenta nos cegar, fazer de nós um bando de andrógenos, gente que não tem sensibilidade, gente que não pensa, gente que não exerce cidadania, gente que não reclama, gente que só olha e aceita e acha tudo normal. Não, irmãos, a Bíblia é o maior livro de cidadania que existe. A Bíblia é o maior instrumento de luta e de defesa das minorias, dos injustiçados, do pobre, da viúva, daquele que é tratado de maneira desonrosa na sua dignidade. Jesus morreu justamente por conta disso. Jesus morreu para que não houvesse mais lágrimas, choro em nosso coração. E Jesus morreu, amado irmão, para que nós pudéssemos viver como irmãos, para que o rico não se gloriasse ou não se glorie na sua riqueza, para que o político não olhe para o cargo e a posição que exerce e acha que aquilo é fruto da sua inteligência, da sua sabedoria, das suas próprias mãos. Não. Jesus morreu para que o rico perceba que a riqueza que tem, ela deve servir para que milhares de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que ele teve, terem também. Jesus morreu para que o político possa entender que o cargo que exerce, não o exerce para si, para sua família, para seus próprios fins, pessoalmente falando. Não, o cargo que exerce, o exerce em nome de um ideal maior, que é um ideal de construção de uma sociedade justa, igualitária, onde cada um de nós que está aqui assentado possa ter as mesmas oportunidades de sonhar. Você não precisa ser rico, não queremos que todo mundo seja rico, mas queremos viver numa sociedade onde o meu filho tenha a oportunidade de ser um médico, um engenheiro, tenha a oportunidade de ser aquilo que ele quiser ser, sem que somente os filhos daqueles que estão no poder desse país tenham os privilégios e as oportunidades. Não. Temos que orar contra a injustiça, meu amado irmão. Temos que nos levantar contra o mal. Temos que nos levantar contra o pecado. Temos que nos levantar para que o nosso país nos faça sorrir. Angola não foi feita, Deus não nos deu Angola para Angola nos fazer chorar. Não, somos um país espetacular, mas eu não queria ser de outro país. Eu não queria ser da América, não queria. Eu não queria ser do Japão. Eu não queria ser do Brasil. Não, eu não queria viver e nascer em outro país. Eu queria nascer mesmo aqui em Angola.
Se Deus me desse a oportunidade de escolher, eu gostaria de escolher aqui mesmo no Sumbe, porque eu entendo, irmão, que Deus nos levantou e nos colocou nessa cidade para nós sermos luz, para nós alumiarmos, para nós sermos bênção, para nós dizermos assim: olha, está na hora de se arrepender, porque existe um Deus maravilhoso que nos ama a todos. A injustiça não vem de Deus. Segunda coisa que eu queria que você aprendesse é que na Bíblia Sagrada a injustiça ela é condenada por Deus. Diga comigo assim: Deus condena a injustiça. Diga: Deus condena a injustiça. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Ei, escuta aqui. A injustiça ela sobe para os olhos de Deus, aos olhos de Deus, a demonstração clara de que um dia, se esse mundo não se arrepender, Deus há de manifestar a sua ira sobre esse mundo. Porque se tem algo, irmãos, que fere a sensibilidade de Deus, é quando um ser humano é tratado com injustiça. É quando um ser humano é tratado com intolerância. Se tem algo que fere o coração de Deus, é quando um ser humano é simplesmente ignorado na sua dimensão humana. Se tem algo que fere a alma e o coração de Deus, é quando eu tiro a vida de outro e achando que o outro é simplesmente alguém que existe para me perturbar, para me afastar. Enfim, é por isso que Deus é um Deus, que Ele é um Deus de justiça. Deus é um Deus de... Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 16, versículo 19. Olha só o que a Bíblia diz. Deuteronômio 16, versículo 19. Deuteronômio, lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números de Deuteronômio. Olha o que a Bíblia diz: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os sábios, os olhos dos sábios, perverte a palavra dos justos. Deus é interessante. Esse texto aqui é o texto que fala sobre os líderes de Israel. E Deus havia orientado aos líderes de Israel que eles não deveriam torcer o juízo, que eles não deveriam agir com injustiça, que eles deveriam tomar os devidos cuidados, quer dizer, reis, profetas, levitas, soldados, trazendo para o nosso contexto, presidentes da república, ministros, governadores, diretores, delegados, pastores, músicos, todos eles, a ordem é clara, que nenhum deles deveria torcer a justiça, torcer o juízo. Por que, irmãos? Porque a Bíblia diz, quando nós torcemos a justiça, quando nós não fazemos acepção de pessoas, quando nós aceitamos ser subornados, corrompidos, a Bíblia diz assim, que o nosso coração se cega, porque tudo isso, irmãos, perverte a justiça, tudo isso perverte as palavras dos justos. Levítico capítulo 19, versículo 15, a Bíblia diz assim: não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Uma palavra para os profetas, para os reis, para os juízes, que cada um possa exercer justiça apenas com justiça. Essa, meus amados irmãos, é a sociedade que nós
queremos. Essa, meus queridos irmãos, é a vontade de Deus para a nossa nação. De tal sorte, de tal maneira, meus amados irmãos, que nós vivamos num ambiente onde cada um de nós possa verdadeiramente ser respeitado na sua dignidade. Amém, amados irmãos? Amém, amém, queridos irmãos? Amém. Ei, está na hora de nós começarmos a buscar ao Senhor. Está na hora de nós começarmos a buscar ao Senhor. Cuidado com a injustiça, meus amados irmãos. Cuidado com a forma como nós lidamos com o poder que Deus coloca nas nossas mãos. Seja justo. Haja com justiça. Amém, amados? Amém, queridos irmãos? O problema do mundo é esse, é injustiça. O problema do mundo é esse, irmãos. É nós não nos respeitarmos apenas como seres humanos. E a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus condena a injustiça. O apóstolo Paulo reclamou da injustiça que foi cometida contra ele. Ele disse: não, vocês nos açoitaram, vocês nos bateram, vocês nos feriram, e agora vocês nos mandam soltar da cadeia e nos mandam ir embora, assim do mais, sem menos. Não. Venham aqui nos pedir resposta, nos pedir perdão. Sabe por que o apóstolo Paulo fez isso? Paulo era romano, e não era permitido na época, pelos romanos, pela lei romana, um cidadão romano ser julgado sem que ele fosse garantido o direito do contraditório e da ampla defesa. Não era permitido na época um cidadão romano ser condenado por um estrangeiro sem que tivesse o direito de apelar para César. Então, quando aqueles cidadãos ali souberam que Paulo era um cidadão romano, eles ficaram com medo do que Roma poderia fazer para eles. Então Paulo exige que eles fossem lá pedir desculpas. E eles de facto vão pedir desculpas. Mas sabe o que eu acho incrível, irmãos? Vamos ficar em pé, por favor. Olhe para mim, para a gente encerrar. Escuta o que eu vou dizer para você. A Bíblia é sensacional. A Bíblia é fantástica. Olha só. Paulo aproveitou a deixa de ter sofrido uma injustiça. E Paulo não se revoltou. Não, irmãos, Paulo não se revoltou. Paulo não se frustrou por terem sido batidos, injustiçados. Não. Sabe o que Paulo fez? Paulo aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. Ali onde eles estavam, onde eles foram presos, era na cidade de Filipos. Cidade que fora fundada pelo rei Filipe, pai de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. E é essa cidade importante, uma das cidades importantes da Macedônia, onde Paulo aproveitou a oportunidade. A injustiça que sofreram, ela se tornou em bênção, se tornou em bem. Eles aproveitaram a oportunidade e fundaram ali a igreja de Filipenses. Amém, amados? Amém. A igreja de Filipos, que mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Filipenses para aquela igreja. Era uma igreja sensacional, fantástica. A igreja dos Filipenses é chamada de a igreja do amor. A igreja em que os irmãos se amavam uns aos outros. Quando Paulo escreve para algumas igrejas, Paulo reclama, Paulo instrui, mas para a igreja de Filipenses, Paulo não tem muitas instruções para ela. Pelo contrário, essa igreja aqui, a igreja de Filipenses, é a igreja que apoiou Paulo quando Paulo estava preso em Roma. Os irmãos faziam contribuições, faziam ofertas e investiam no ministério do apóstolo Paulo. É a carta aos Filipenses onde está escrito:
Tanto eu sei viver na abastança ou na fartura. É na carta aos Filipenses, onde está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. É na carta aos Filipenses que está escrito: olha, se há algum louvor, se há algum momento bom, se há alguma virtude, é nisso que vocês devem pensar. A carta aos Filipenses é fenomenal. Uma tarefa para você essa semana: leia a carta aos Filipenses. Você vai ver como ela é uma carta espetacular. Tudo isso, irmãos, em função da injustiça que eles sofreram. Foram batidos, para alguns talvez em vão, mas para eles entenderam, compreenderam que era a oportunidade para que o evangelho fosse pregado. Escuta o que eu vou dizer para você, irmãos. Toda a injustiça que nós estamos sofrendo, toda a injustiça que você está sofrendo, ela tem que servir para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, gerar em nós um coração sensível à voz de Deus, sensível à palavra de Deus. A injustiça que estamos sofrendo, ela tem que gerar em nós um desejo de buscarmos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém, amados irmãos? Levanta-se sua mão, por favor. Diga: Senhor Jesus. Diga mais forte, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu venho aqui para te dizer e te agradecer por tudo o que tem acontecido na minha vida, pelas bênçãos, pelo teu cuidado, também pelas lutas e pelas injustiças que eu tenho sofrido. Eu declaro nessa manhã que eu não viverei revoltado, amargurado, triste, desolado, sozinho. Muito pelo contrário, Senhor, a injustiça que eu tenho sofrido, ela vai servir para que nós possamos nos levantar e lutar e orar e batalhar e nos prostrarmos aos teus pés. Oh Deus, em nome de Jesus, quebra agora, Pai, toda injustiça. Quebra agora, Senhor, todo o mal na nossa sociedade. Quebra agora, Pai amado, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que caia por terra agora todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, levanta a igreja em Angola, Senhor. Levante um povo destemido, guerreiro, ousado, disposto a lutar contra a injustiça, Senhor. Quebra todo o mal, Senhor. Quebra todo o medo, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus, capacita-nos. Oh Senhor, em nome de Jesus, onde existir um cristão nesse país, que seja nesta manhã, eu profetizo uma tocha viva, acesa, uma brasa viva, Senhor, para pregar o Evangelho, para lutar contra a injustiça, para ser o arauto da justiça, Senhor. Onde existir um cristão nessa manhã, professando o Teu nome, Pai, que a Tua palavra ali se estabeleça, que o Teu reino seja manifestado para o louvor da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, transforma nossa mente, Senhor. Gera metanoia em nós, gera mudança, transformação, consciência, Pai amado, do nosso chamado, da nossa cidadania, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo novo, um tempo de graça no nosso país. Toda injustiça saia. Diga: saia. Toda injustiça saia. Agora, em nome de Jesus. Nós declaramos saúde, educação, prosperidade, emprego, transformação, dignidade. Toda a pobreza sai agora. Toda a miséria sai agora. Levante um governo justo, Senhor.
para o louvor da tua glória. Senhor, essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Aleluia. Amém, amados? Ei, escute o que eu vou falar para você. Martin Luther King, pastor Martin Luther King, ele dizia assim: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em primeiro lugar. Não podemos ficar satisfeitos como cristãos, porque Jesus disse que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então temos que sair pelas ruas, impactar o mundo, sermos luz para o mundo e deixar que Deus nos use a cada um de nós. Nós temos o dever moral e ético de sonharmos, lutarmos em nome da dignidade do Evangelho, irmãos. Temos que sonhar com uma Angola melhor, com um mundo melhor. Amém, amados irmãos? Amém. Jesus falou que você é a luz do mundo. Você não é a luz do Sumbe, não é a luz de Angola. Você é a luz do mundo. O mundo está aqui, ó, na palma das tuas mãos. Foi o que Jesus falou. Se você crer, você vai ser luz, porque Jesus já disse isso, já declarou isso na sua palavra. Amém, amados? Amém. Pode se sentar. Graças a Deus.